Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast hoje, Papo com Corretor. E hoje a gente tem a presença do nosso amigo Jean Silva, que vai falar sobre o mercado bilionário dos consórcios. Mas, Jean, antes disso, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, né? Queria agradecer a Ideale, construtora, do nosso amigo Rodolfo Mai, uma das maiores construtoras do mercado. Prisma Serviços Prediais, da nossa amiga Roberta Capobianco. Falo para ela que o nome dela é difícil demais de falar. A Bela Estampa, do nosso amigo Flávio Brandão, que é lá na Praia do Morro. E a Futura Planejado, do nosso amigo Valtemir, Móveis Planejado, 100% à disposição. Jean, vamos começar hoje a falar sobre um mercado que é um pouco, eu digo assim, um pouco não visto pelos corretores, mas é um mercado amplo. Fala um pouquinho pra gente sobre esse mercado bilionário, né? Que a gente falou aí dos consórcios. Nilson, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com o seu público. Eu acho que é um canal que a gente consegue transmitir muitas informações, principalmente para o corretor que te ouve aí, que te acompanha, desmistificar para o corretor, mostrar para ele que o consórcio é algo que tem que andar aliado a ele. Assim como o financiamento o corretor tem que entender que o produto consórcio é um produto que está em atualidade. E quando você fala de mercado bilionário, eu vou comentar um pouco mais da história do consórcio. O produto consórcio ele é um produto que já existe desde 1960. Foi criado no Brasil, é um produto brasileiro. Não existe em outro lugar do mundo. Existe no Uruguai, mas é algo um pouquinho diferente do que é praticado aqui. E lá tem uma única administradora. O Brasil é o pioneiro do consórcio, né? Então, ou seja, na década de 60, quando foi inventado o consórcio, foi justamente ex-funcionários do Banco do Brasil, que na época queriam comprar um bem, só que naquela época não tinha linha de crédito para poder financiar esse bem. Então se reuniram ali 10 amigos, eles tinham intenção de comprar um bem, vamos imaginar aqui, conjecturar, um carro de 12 mil reais. 12 mil na época, né? Então, ou seja, se juntaram todos eles e cada um contribuía mensalmente com um valor que desse a cada mês um valor de um veículo. E aí surgiu a cooperação de grupo, né? Então, ou seja, eles se juntaram e aí veio a ideia, mas para quem será esse primeiro veículo? Aí veio a questão do sorteio. E de lá para cá vieram, né, a evolução do sistema, não se tinha uma regulamentação, o consórcio hoje ele é regulamentado e auditado por uma lei do Banco Central. Então, o consórcio hoje ele é um produto financeiro que todo mundo quer. Por isso que quando a gente fala o mercado bilionário dos consórcios, eu vou até atualizar aqui para você quando eu falo bilhões, nós temos hoje, até a data de hoje, de janeiro a setembro, do geral, 234 bilhões em créditos comercializados. Imagine isso despejado na economia do Brasil. Sim. Né? Só do mercado imobiliário hoje, atualizando aqui os dados, só de consórcio imobiliário foram comercializados 105 bi, ou seja, um aumento de 27% em relação ao ano passado. Ano passado já foram recorde de vendas, foram um total de 250 no ano. Esse ano espera-se chegar a 300 bi. Então, o que isso influencia? O que isso ajuda na economia? O consórcio ele é um produto de educação financeira. Ele é um produto que te educa a ter uma educação de poupar para que você possa adquirir o bem. Né? O Brasil já tem por cultura mesmo o imediatismo. Sim. Né? E isso automaticamente, para um país que tem linhas de créditos caras, vamos se dizer, você acaba endividando a população. E aí você torna uma economia fraca. Quando você tem uma população economicamente ativa e economicamente planejada, isso fortalece e ajuda a economia. Olha o quanto isso sendo despejado no mercado. Você gostaria de ser esse corretor que fosse vender para 105 bi? Quem não gostaria, né, Jean? Essa é a mentalidade que você me Sim. perguntou. Por que o corretor não está tentado a isso? Hoje, eu tenho grandes parceiros do mercado imobiliário. Eu atendo uma das maiores imobiliárias de São Paulo, que é o meu amigo pessoal, que é o Luiz Quexixian. É o maior gestor de mercado imobiliário da Zona Norte, que é o dono da Mirante Imóveis. Unidades no Brasil, no exterior, enfim. E ele é um cara que ele enxergou o consórcio como uma alavanca dentro da própria imobiliária dele. Hoje ele tem um marketplace de mercado. Então ele oferece seguro, oferece vários outros serviços e o consórcio. E eu atendo o consórcio para ele. Tenho ajudado inúmeros corretores a realizarem venda, que é aquilo que você me perguntou. A venda está travada. Sim.
né? Mas seria por conta da questão do que o corretor de imóveis ele não aprende sobre isso, né, Jean? Ele, tipo assim, ele entra numa imobiliária e o foco lá é venda. O foco é o imediatismo, igual você falou. Por que não mudar essa mentalidade, Jean? O corretor ele atende um cliente olhando para o bolso do cliente. Ele não atende o cliente olhando pelo valor do serviço dele. Aquilo que eu expliquei, o corretor não vende imóveis. Quem vende é o dono e quem compra é o comprador. O corretor intermedia. Só que o corretor ele é tão imediatista quanto o próprio cliente. Sim. Entendeu? Aí vamos imaginar aqui num universo quantitativo de atendimento. A cada 10 clientes que esse corretor atende, vamos supor que ele feche 10%, um cliente. E os outros 9, por que não foi feito um trabalho? Porque ele só quer o cliente quente. A maioria desses clientes não fecham por quê? Questões financeiras, porque não são planejados. E aí seria um trabalho de uma consultoria, de você trazer esse cliente para uma realidade do momento dele ali. Porque a realidade de compra é momento. Se você não tem a capacidade financeira, por mais que você tenha a emoção da compra, e aí vem a decisão, se você quer talvez tomar uma decisão para ter um problema na frente por falta de um planejamento financeiro, se endividar, ou você talvez naquele momento tenha ciência, e aí o corretor tem um fator importante na decisão de compra, que é a chamada jornada da compra. Sim. Né? O cliente tem a jornada da compra. E ele tem um fator decisivo na tomada de decisão do cliente. Por quê? Se esse cliente não está apto a comprar naquele momento, traz ele para uma realidade financeira, mostra a ele que um planejamento financeiro será muito melhor na aquisição. E esse cliente vai lembrar de quem? Quando ele for contemplado ou quando ele comprar uma carta contemplada? Do corretor que ajudou ele. Então, falta essa expertise de um corretor. E, graças a Deus, eu tenho muitos parceiros, nível nacional e internacional, que são pessoas que me referenciam clientes e que têm essa mesma mentalidade que eu falei agora, de planejamento. Que o corretor, ele planeja, tem que planejar. O cliente não vai chegar para você comprar de imediato. Sim, com certeza. Jean, você vende também consórcio ou faz só mentoria? Não, eu vendo consórcio há 25 anos, Nilson. Consultoria, na verdade. Eu falo que eu sou corretor mesmo. Eu gosto de trabalhar. Só que a corretagem envolve a consultoria, é entender a necessidade do cliente, fazer o levantamento da capacidade financeira, entrar na intimidade financeira do cliente, que isso é muito importante. Você não pode ter medo do que você não conquistou. Sim. O poder das perguntas, saiba elaborar as melhores perguntas para obter as melhores respostas. E muitas das vezes o cliente ele não mente, ele omite informação. Então, ou seja, a informação financeira para uma tomada de decisão é muito importante. Se ele dali naquele momento mentir ou falar algo que para você, enfim, ele pode prejudicar a própria venda dele por uma informação que talvez te passe errado, entendeu? Não, tá. E Jean, a gente quando a gente pega cliente, lá a maioria eu digo falar de Guarapari, porque lá a gente vende muito imóvel na planta, que é aquela prestação que a pessoa paga e são prestações crescentes, né, por conta da questão dos juros. Critério para renda, para quem quer comprar o consórcio, como é que faz isso, Jean? Como é que é a pesquisa sobre a renda da pessoa? Como é que elabora isso? Bom, vamos lá. O consórcio ele é considerado um autofinanciamento. Ele não é um financiamento, ele é um autofinanciamento. Então hoje você pode fazer um consórcio restrito, com nome restrito. Não é impeditivo que você faça. Algumas administradoras já estão tomando cuidado de restringir esse cliente, porque ela viu que o cliente que tem restrição, ele é um potencial cliente para inadimplência. Isso, gerando inadimplência, não gera caixa para o grupo para poder ter a quantidade de contemplação. Então a gente já trabalha com algumas administradoras, o Itaú é uma delas, que ela vai muito pelo CPF do cliente. Então, ou seja, eu digito o CPF do cliente no sistema, abrindo o sistema eu já sei que o cliente está ok. Por quê? Nós já temos um banco de dados que hoje utiliza-se muito da inteligência artificial para buscar ali o histórico daquele cliente, de relacionamento, se ele tem restrição ou não. Então isso já é algo positivo. Por isso que o Itaú tem muitos grupos, se contempla muito. Por quê? Porque os clientes que estão lá têm saúde financeira. Isso é um fator decisivo. Mas hoje, para questões de comprovação de renda após a contemplação,
é 3 vezes o valor da parcela. O cliente tem que O cara tem que ter comprovar. só essas 3 vezes o valor da 3 parcela, vezes o fora valor outros requisitos. Fora Né? não ter restrição, né? Ter um nome. Como eu falei, o consórcio não é impeditivo que você faça com nome restrito. Só é impeditivo se você for usar o crédito. E se você não puder usar, você transfere o crédito. Que a gente fala que é a transferência dos direitos, né? Tipo, a pessoa comprou ali com a restrição, foi contemplada, ela pode transferir Pode transferir o crédito para uma pessoa que não tenha que não tem restrição. restrição, ou um familiar, ou até mesmo um terceiro, que hoje tem um mercado de cartas contempladas, Vamos falar sobre que é um ele. mercado Já. gigantesco, entendeu? Que é uma das vertentes do consórcio. É um dos benefícios do consórcio? Pode Eu falo falar é um meio assim? de monetização, né? Que a gente trabalha com 3 frentes de monetização no consórcio. A primeira frente é a aquisição de patrimônio, onde você pode adquirir um patrimônio e o próprio patrimônio se pagar. Isso a gente chama de alavancagem patrimonial. O inquilino paga a sua prestação. Você tem a segunda opção de monetização, que é contemplou a carta de crédito, não necessariamente você precisa usar o crédito. Você pode deixar ela aplicada na própria administradora. Existe uma aplicação só para carta de crédito. E dependendo da administradora, pode chegar até 1% ao mês, que é baseado no CDI. E a terceira opção de monetização é revenda do crédito. Hoje existem operações só para revender crédito e ganhar ágio nisso. Então, aí eu vou até te perguntar uma coisa que eu vi lá no seu Instagram, que é sobre isso aí, né? A pessoa ela quer contemplar a carta para vender com lucro. Como melhor? Como faz isso? Hoje nós temos um método, nós temos uma estratégia que se usa para quando o cliente é investidor e quer fazer esse método para ganhar dinheiro. E te digo uma coisa, não tem hoje no mercado financeiro nada que dê uma rentabilidade de um ágio de uma carta contemplada. Eu tive negócios feitos com cartas contempladas aonde o ágio deu mais de 1000% do valor investido. Parece mentira, mas não é. Mais de 1000% do valor investido. Vou te dar um exemplo. O cliente montou uma operação, a gente montou a operação para o cliente em uma operação de 10 milhões de reais. Quando é esse método que a gente utiliza, a gente subdivide em várias cartas de crédito. Por quê? Quanto maior for a quantidade de cartas dentro do mesmo grupo, maior é a sua chance de contemplação, pela quantidade de cartas. Ele teve, na nossa estratégia, nos 6 primeiros meses, 2 cartas contempladas, aonde ele investiu ali em cada carta 2.500, investiu 12.500 em cada carta. Ele vendeu cada carta de crédito dessa por 170 mil, o direito do crédito. Ele investiu 12. Investiu 12 e vendeu por 170. Nós vendemos para ele. Nós garantimos a recompra caso o cliente não queira ou a revenda do crédito. A gente garante para o cliente, porque eu posso comprar e revender. Sim. Então eu garanto para ele a recompra do crédito com ágio. Ainda pago ele bem e ainda revendo e ainda ganho ágio em cima. Então é um mercado bilionário. Se você observar e buscar dar um Google aí, você vai ver. Cartas contempladas existe muitas, porém tem que tomar cuidado, porque existem os charlatões que se aproveitam de um mercado que é um mercado bilionário, que vai vender algo que não existe. Que não existe. Então nós temos hoje um método validado de estruturação para esse tipo de operação para quem é investidor. Nós temos o nosso site, que é o simulador de vendas, onde a gente vende a carta do cliente contemplada e ajudamos a estruturar tudo para o cliente. Hoje eu tenho sobre a minha gestão quase 45 milhões em créditos contemplados que está sob a minha gestão para revender ao mercado. Já e você trabalha em alguma empresa? Hoje nós somos um hub. Representa alguma... Eu hoje sou um hub de negócio financeiro. Então eu não só tenho consórcio. Eu tenho consórcio, eu tenho home equity, que é hoje um dos produtos que ainda vai agora... Fala esse inglês comigo, não, Jean. O home equity, na verdade, é o refinanciamento imobiliário, né? Que a gente fala que é o crédito pessoal com garantia real. O cartão de crédito é um crédito pessoal, só que ele não tem a garantia real. Então é o refinanciamento imobiliário, onde você vai ao banco, deixa o imóvel, o banco vai lá e avalia o seu imóvel e te libera 50%, 60%. E você faz isso? Do mercado. Nós temos esse produto dentro do nosso portfólio também. Né? Tanto para a linha imobiliária quanto para a linha rural. Né? Então hoje, se o Nilson tiver um cliente que quer fazer essa questão de refinanciamento, vamos dar exemplo, ele tem um imóvel de 500 mil. Aí ele, Jean, eu tô com um cliente aqui que tem um imóvel de 500 mil, ele quer comprar um outro imóvel, mas ele quer usar o imóvel dele como garantia.
A gente tem hoje vários métodos que ele pode usar o próprio imóvel dele, tá? Tem um método home equity, que é esse refinanciamento, só que aí os juros são juros e são juros muito maiores do que juros de crédito imobiliário, que é através do SFH, né? Que é financiamento normal. Esse refinanciamento ele tem uma taxa maior. Inclusive, recentemente o governo sancionou a lei do marco das garantias, que foi justamente esse modelo de crédito onde o cliente vai poder ter 2 credores no mesmo imóvel, né? Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Subprime dos Estados Unidos em 2008 foi justamente isso, que essa cultura do home equity, do refinanciamento dos Estados Unidos é muito difundida. O americano trabalha alavancado. O americano financiava a casa dele e refinanciava em 3 bancos. Ele tinha uma casa de 1 milhão, ia lá no banco X, pegava 300, no Bank of America pegava mais 300, no Wells Fargo pegava 300, enfim. E aí o que aconteceu? Veio a crise americana, a condição não tinha, seguradora não tinha como marcar, enfim. Aí houve o overprice do mercado imobiliário, os imóveis desvalorizaram, enfim, aquela crise que aconteceu. E no Brasil, a quantidade de imóveis liberados, limpos para poder fazer esse tipo de alavancagem é surreal. São muitos imóveis. Então, ou seja, eles acreditam que, e eu concordo, que isso vai movimentar muito a economia. Porque imagine comigo, você tem um imóvel e você quer alavancar ele, você tem hoje várias linhas de crédito para você poder fazer isso. Né? Deixar o imóvel com garantia, pegar um dinheiro, investir na sua empresa, montar um negócio. Então, é isso que vai acontecer agora com essa lei do marco das garantias. Jean, hoje, vamos dar um exemplo. Hoje a pessoa quer comprar um imóvel de 300 mil num consórcio. Você tem uma base mais ou menos de como ficaria a prestação? Né? Só para a pessoa ter uma ideia de um financiamento bancário para uma prestação de um consórcio. Hoje uma carta... A gente fala assim de 300, porque é o ticket médio, né? ticket médio do povo brasileiro, ainda mais agora que aumentou a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Tem como, Jean? Como é que fica as parcelas? Tem uma ideia? Olha, o plano de consórcio hoje, quando a gente fala do plano inicial, ele geralmente tem aí de 200, 180, 200 até 240 meses. Vou tomar como base 200 meses. Um plano hoje de 200 meses, o cliente pagaria em torno de R$2.000 de parcela em um crédito de 300 mil. 240, 20 anos. Isso aí. 200 meses dá 17 anos. 17 anos, mais ou menos. Então, ou seja, R$2.000. Se ele fizesse o financiamento, hoje, a cada 100 mil financiado, ele ia pagar 1.200 de parcela. Então, 420 meses. 420 meses. Então, o brasileiro ele tem o hábito de fazer conta com o que cabe do bolso, não com o custo final. Sim. O consórcio ele é custo final. Quanto vai me custar o dinheiro até o final? Então, ele não faz essa conta. Quem faz, entende que consórcio é muito mais econômico que financiamento. Quem enxerga essa conta? Não aquele que faz a conta com o que cabe no bolso. Já, mas essa questão... Aí a gente falou da questão do imediatismo, né? Porque o povo ele é muito imediatista. Quanto tempo para contemplar uma carta dessa, Jean? Questão de lance, né? Porque tem essas coisas todas, né? Existem os 3 meios de você contemplar um crédito. Você ter acesso ao crédito, né? Que é o sorteio. Quando você adquire uma carta de crédito, você tem um número, que aquela carta tem uma numeração e ela participa de um grupo. Mensalmente é feito as assembleias, que é através da Loteria Federal. Então, todos os meses é sorteado um número, e esse número, se for contemplado, você recebe o crédito sem nada, sem oferta de lance e continua pagando o crédito. Se você quiser antecipar essa contemplação, ou seja, ter acesso ao crédito de imediato, você precisa fazer uma oferta de lance, tá? E aí tem 2 frentes o lance. Você tem o lance fixo, que é um percentual limitado por administradoras, uma é 25, outra é 30, depende muito. E você tem o lance livre, que é quem dá o maior lance e contempla as cartas de crédito. O lance livre é onde se contempla mais consociados, tá? Os 2 são limitados. O sorteio é um só, tá? E o lance fixo também é um só. Depende da administradora e depende do grupo. Tem, às vezes, segundo sorteio ou terceiro, depende do saldo do grupo. Enfim, mas a via de regra é 3 modelos de contemplação. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que aquele cliente que queira comprar um apartamento, ele já tem ali seus 40% do valor do imóvel. Perfeito? Sim.
Esses 40% que ele daria para financiar talvez os 60%, já é o suficiente para ele, dentro de um determinado grupo, fazer uma oferta de lance e contemplar uma carta de crédito. A parcela dele vai ficar muito menor do que a do financiamento. Automaticamente, o tempo que ele também iria pagar para quitar o imóvel também será muito mais reduzido. E o custo final é muito melhor, é menor do que ele ficaria o financiamento. Porém, é um planejamento. Não tem nada de garantias. Sim. É um trabalho, lógico que, Jean, você garante para o seu cliente? Garanto. Mas eu garanto baseado nos estudos que eu levo para ele. Se ele não tiver condição de fazer aquela oferta de lance naquele determinado grupo, eu vou dizer, olha, infelizmente seu percentual ainda não é suficiente para contemplar na velocidade que você quer. Mas eu tenho condição de garantir para ele. Por quê? Porque eu sou analista de grupo. Eu tenho hoje 600 grupos de consórcio imobiliário que eu consigo analisar o perfil ideal para você. Sim. Aí eu vou analisar a sua capacidade financeira, quanto você aguenta pagar, qual o valor do crédito, quanto você tem de lance. Tudo isso eu consigo determinar para você um time de contemplação. Então hoje o cara, se a gente for ver o cliente, hoje um financiamento bancário geralmente pede 20%, né, de a gente fazer um financiamento bancário. Então se o cara juntar mais um pouquinho, ele consegue fazer um consórcio, com o tempo dá um lance e vai pagar uma prestação muito menor do que o financiamento bancário, né? Vai. O que eu sempre digo é o seguinte, quem está querendo comprar o primeiro imóvel, o consórcio não é a melhor opção, se ele não for planejado. Vai para o financiamento, tá? Agora, quando você tem aí a opção de estar capitalizado, eu digo, porque existe aquela diferença, a pessoa querer sair do aluguel e já entrar no próprio imóvel. Então, sim, os corretores vendem muito essa ideia, sai do aluguel e vai, enfim. É uma ideia bacana, mas isso, se a pessoa não tiver planejamento, ela talvez não vai conseguir fazer. E outra coisa que tem que olhar é a capacidade financeira dessa pessoa. Né? A gente vai ver agora esse momento do novo momento do PAC, vai vir novas modalidades, né, de financiamento do Minha Casa Minha Vida, enfim, vai ajudar muita gente. Porém, ele tem que analisar vários aspectos, a condição financeira, se ele consegue aprovar. O processo de financiamento para aprovação um pouco mais restrito, eu digo, mais rigoroso, né, porque a gente está falando de crédito, então isso exige. O consórcio ele tem mais flexibilidade. Porém, aquela pessoa que está comprando o primeiro imóvel, que quer sair rápido do aluguel, eu aconselho fazer o financiamento, cara. Sou muito sincero. Porque aí já vai direto, já resolve já o problema. Já resolve. Eu falo para o seguinte, o público do consórcio mudou muito. Hoje quem faz consórcio é quem tem. Sim. Porque entendeu que o consórcio é dinheiro barato. É lucro. Entendeu? Ele prefere estar com o capital dele aplicado hoje numa renda fixa ou num fundo bom, que está rendendo para ele aí 1,5%, vou generalizar não, mas tem fundos aí que tem aplicações que pagam até muito bem. Ele prefere estar com o capital dele aplicado e automaticamente está pagando uma taxa de administração mensal de 0,10, 0,12. Eu vi esses dias, esses gurus de internet que a gente fala, né? Que é o Pablo Marçal falando sobre isso também, o Thiago Nigro falando sobre questão de consórcio também. O Pablo Marçal é um dos maiores investidores. Em consórcio, né? Ele entendeu a matemática, né? Ele entendeu. E muitos entenderam também junto com ele. Roberto Justo. É porque a mídia não fala, mas te digo que tem muita empresa grande, cara. Eu falo porque eu trabalho com operações gigantescas. Mas só que são clientes que não querem ficarem, né? Não querem divulgar. E também não é ético também ficar. Mas existem operações hoje de 20, 30, 40 milhões de reais. Construtoras fazendo operações grandes redes de hotéis. A gente tem um case de sucesso, que é um dos grandes resorts de Foz do Iguaçu, que é o Mabu. Um dos maiores resorts. A segunda fase de ampliação do resort foi feita com consórcio da Caixa. Foram 100 e tantos milhões, 74 milhões de crédito. Então, sobre isso, Jean, você consegue construir via consórcio? O cliente quer construir uma casa, quer essa questão do resort? Também pode? Pode. Existem os métodos. Lógico que é uma operação estruturada. Não é uma operação que você vai sentar na frente da gerente do seu banco, lá do Itaú, da Caixa. Eu quero comprar um consórcio. Não funciona. Isso são operações estruturadas. É muito bem desenhado em determinados grupos. Tem que ter uma aprovação da seguradora
Não é nada muito... tudo é estruturado. Por isso que eu digo que o consórcio ele é um produto que ele modela a sua necessidade. Muitas pessoas acham que o consórcio tem que... o consórcio tem que encaixar com a minha realidade. Não, você que tem que encaixar com a realidade do produto. Né? Muitas pessoas fazem consórcio por fazer. Aí não contempla porque o corretor falou que contemplaria e não contempla. A culpa é do consórcio. Não, não é do consórcio. Talvez a culpa seja sua por acreditar numa pessoa que te falou algo que você não iria acontecer. Entendeu? Mas o consórcio ele tem operações estruturadas. Hoje eu tenho operações em cartas de consórcio com grupos em andamento, que eu digo grupos com prazos reduzidos de 60, 70 meses, onde o cliente utiliza apenas um lance do próprio crédito, que é chamado lance embutido, sem tirar R$1 do bolso para poder contemplar. Ele utiliza 100%, contempla e vai pagar em prazo curto. Tem diferença do custo? Não. O que vai ter diferença é que ele vai pagar em menos tempo e isso vai fazer com que a parcela fique maior. Mas se ele souber utilizar o capital da forma correta, aquilo para ele vai ser... Já, na verdade, hoje a gente tem falta de pessoas que expliquem dessa forma, né? Porque às vezes eu acho que, de repente, o cliente ele não opta muito pelo consórcio por conta disso. Por conta de, tipo assim, eu não entendo sobre o produto e não encontra ninguém para explicar ela sobre o produto. Porque eu acredito que se, né, nas explicações que você está dando, eu acredito que, por um lado, é muito melhor fazer um consórcio em questão de parcelas, em questão da forma, da simplicidade. Claro que se tiver restrição, não, você pode passar para outra pessoa, coisa que às vezes no imóvel que você compra já é mais difícil, no imóvel financiado, você de repente passar para outra pessoa. Mas se encontrar corretores, no caso no seu perfil, que explique a forma do consórcio do início ao fim, eu acredito que de repente melhore. Consórcio é um produto... Cara, pra mim, assim, eu até fiz um vídeo no meu Instagram uma vez, pessoa me perguntando o porquê eu falo tanto do mercado imobiliário. Eu falei com ela, cara, eu acordo, eu respiro o mercado imobiliário, eu vivo o mercado imobiliário, eu empreendo no mercado imobiliário, eu compro imóveis de leilão via consórcio, daí a gente faz uma alavancagem, eu construo casas de alto padrão via consórcio, estou acabando uma casa agora no residencial Mardulé. Isso, estou acabando uma casa que um percentual dela eu usei consórcio. Olha a vantagem do consórcio. Quando você constrói um bem e você quer vender aquele bem que está atrelado ao consórcio, não precisa quitar o consórcio. Você transfere para a pessoa continua pagando. Já o financiamento você não consegue fazer isso. Sim. Né? Então, ou seja, você tem essa flexibilidade com o consórcio. Então, o consórcio é um meio de você fazer N coisas, como comprar patrimônio. Hoje nós temos uma operação que, vamos conjecturar aqui, o cliente comprou o imóvel na planta. Você não pode utilizar o consórcio para quitar esse imóvel, por exemplo, porque o imóvel ainda não tem escritura. Não tem escritura, tá? é isso. Mas você pode fazer um planejamento aonde aquele valor que você pagou até a entrega do bem, escuta bem, aquele valor que você pagou até a entrega das chaves pode ser usado como lance. Então você não se descapitaliza para contemplar uma carta. Vamos imaginar que você comprou um imóvel de 400 mil. Você pagou 200 mil até a entrega das chaves. Você precisa de mais 200 para quitar. Você vai fazer uma carta de 400. O que você já usou até aquele momento para pagar até a entrega das chaves já representa 50% de lance. Para você contemplar uma carta e quitar o imóvel. É coisa que a gente não fala para. Você entendeu? Clientes. Ainda mais imóvel na planta, que é o que mais vende em Guarapari. Exatamente. Existe essa opção hoje. Exemplo. Você quer dar um upgrade no seu apartamento. Já, achei um apartamento de 2 milhões aqui, eu tenho um imóvel de 1 milhão, o cliente aceita meu apartamento de 1 milhão e falta 1 milhão para pagar. Você pega, faz um crédito de 2 milhões, utiliza o seu imóvel de 1 milhão como lance de 50%, que já é um lance muito bom, contempla a carta de crédito, entrega o imóvel para o cliente na troca, na permuta, e você ainda tem mais 1 milhão para quitar ele. Que é chamado lance troca fácil. Jean, então me explica mais um pouquinho sobre isso, que isso é interessante. Vamos dar exemplo. O cliente tem um imóvel, ele quer comprar um imóvel de 1 milhão. Ele tem um imóvel de 350 mil. Vamos dar exemplo. Esse imóvel, ele quer colocar no negócio, 350, ficaria faltando 650. Consegue fazer isso via consórcio? Consegue. Esse percentual representa 35% de oferta de lance na carta de crédito.
E é uma carta contemplada, praticamente. Na verdade, não é uma contemplada, mas a gente pode estruturar na operação o grupo que talvez contemplaria com essa velocidade que ele quer. Tudo é um planejamento. Entendi. Eu vou mostrar para ele o custo daquele dinheiro para ele. Entendeu? E aí você teria uma base mais ou menos de quanto ficaria essa prestação, Gil? Aí tem que fazer Tem que fazer, né? Mas não tem mais ou simulador. menos uma... Na verdade, sim. Porque seria 650 mil que ela faria de consórcio, né? Ó, uma carta de 1 milhão hoje seria 6 mil de parcela. Se ela der um lance de 35%, a gente está falando que vai tirar aí mais ou menos 30% da parcela, porque tem a taxa de administração, enfim, ela vai pagar aí mais ou menos uns 4 mil de parcela por aí, num prazo de 200 meses. Estou te perguntando isso porque eu fiz agora, né? Estou fazendo com uma cliente e deu 10 mil de prestação. Para quanto de crédito? Para 1 milhão. Para 1 milhão? Para 1 milhão. Em 420 meses. Em 420 meses. Deu 10 mil. Ela ia pagar 6 mil em 200 meses. Ela mora lá nos Estados Unidos. Cara. Entendeu? Mora lá nos Estados Unidos. Aí eu tô... É aquela cliente que você me perguntou. Isso, é aquela. Aí eu tô... Cara, isso aí é interessante, tá? Sim. Vou até cortar isso aqui, que de repente para não tomarem meu cliente lá em Guarapari, né? Isso. Mas, cara, você deve ter, por exemplo, inúmeros clientes. Ó, eu vou falar, ó, nós temos hoje uma opção chamada Lance Troca Fácil, que é onde você usa o valor do seu... Olha que legal. Você usa o valor do seu imóvel como oferta de lance e seu imóvel não fica alienado. Ele não fica alienado. Você só usa o valor venal dele, o valor de avaliação dele como lance, para você dar um upgrade nele. Nós temos o lance Quita Fácil, que é aquele cliente que já comprou um imóvel financiado e que já pagou, exemplo, a mesma coisa, o cliente comprou um imóvel de 500 mil, pagou 250 mil financiado, já pagou 250%, 50% dele. Ele pode usar aquele percentual que ele já pagou do financiamento como oferta de lance, liberando a diferença para ele poder quitar, fazer a portabilidade de crédito. Nós temos o plano Constru Fácil, que é aquele cliente que já tem um terreno, está precisando de crédito para construir. Nós fazemos uma avaliação do terreno dele, montamos uma operação dentro do valor que ele precisa, utiliza o valor do terreno como lance, e assim que contempla, ele constrói naquele próprio terreno. Um consórcio ele é bem amplo, né, Jean? Consórcio é. Porque a gente tinha em mente o seguinte, consórcio... Vou sair daqui vendendo para você. Não, eu digo assim, a gente tinha em mente a questão do consórcio seguinte, você vai lá, compra uma carta de crédito, deu ali o sinalzinho, pronto, acabou. Você está falando um todo do consórcio que a gente não... Eu, particularmente, não sabia. Nós temos um assunto aqui para ficar 2 dias conversando aqui, talvez escrever um livro. Eu não sabia, cara. Tem muita coisa, tem. Consórcio é um produto, eu falo que consórcio é um produto democrático. Por exemplo, você sabia que existe consórcio para cirurgias plásticas? A mulher que quer fazer um implante de silicone, é possível fazer via consórcio. Você quer fazer uma viagem, casamento, cirurgia plástica, faculdade, tudo hoje tem consórcio. Consórcio de bicicleta. O consórcio é tão democrático que você tem consórcio de frigobar, micro-ondas até avião, de 10, 15 milhões, de dólares, vamos imaginar. Então, ou seja, é um meio de compra de forma planejada. E o rico descobriu isso, o milionário descobriu isso. E hoje quem faz consórcio é quem tem dinheiro e que sabe de economia, que sabe que o dinheiro é barato. Dinheiro faz dinheiro, isso é a regra do jogo, do mercado financeiro, dinheiro faz dinheiro. O cara que faz consórcio achando que ele vai contemplar via sorteio vai depender de sorte. Mas o cara que trabalha alavancado, cara, eu prefiro pegar, se eu tenho 1 milhão e preciso de mais 1 milhão, eu faço um crédito de 2, contemplo com 50% de 1 milhão e vou pegar o mesmo 1 milhão que eu tenho, vou ficar com 2 na mão, pagando uma taxa super baixa de um capital. É interessante. Entendeu? Isso, tá, Jean? Isso é interessante. Jean, uma pergunta. Você tinha falado sobre leilão aí. A gente consegue comprar imóvel de leilão com carta contemplada? Veja só, é uma dúvida que muitas pessoas têm. Já eu posso comprar imóvel de leilão via consórcio? Não, não é permitido ainda. Por quê? Eu vou explicar para você. Geralmente os produtos de leilão, eles têm restrições. Se for judicial, tem aquele monte de ações. Sim. Se for o extrajudicial, ele tem ali talvez a restrição de uma ação revisional que o cliente que perdeu está querendo ganhar, está querendo entrar, vamos dizer. Então, a lei da alienação fiduciária, ela impede qualquer alienação de qualquer bem que esteja com tipo de restrição.
tá? Mas se depois da compra do bem, o imóvel já estiver livre de desembaraçado, você pode recomprar esse próprio bem. Aí é uma outra operação, que a gente fala de alavancagem da recompra do bem de leilão, que é uma operação estruturada, tá? Então, ou seja, é possível se fazer, só que não é possível você fazer diretamente, comprar... Diretamente, né? Não. E tem também o seguinte, só é válido para esse tipo de operação se você ficar com o imóvel para renda passiva. Porque a renda desse imóvel alugado é que vai pagar a prestação do consórcio que comprou ele. Sim. Vamos falar em prática aqui. Vamos imaginar que você vai no leilão e compra um imóvel de 100 mil. Só que esse imóvel vale 200. Você pega uma carta de 200, recompra esse imóvel e volta com aquele capital para o caixa. Ou seja, se você pagou à vista o imóvel, você vai voltar com 200 mil para o caixa, que era 100 mil que você botou para comprar e mais 100 que ele vale. Então você ficou devendo quanto dele? 100. Que ele alugado se paga. Se paga. Só não faz sentido se você for vender o imóvel. Aí não faz sentido você fazer essa operação estruturada. Porque fica ruim, né? Não, porque... A matemática não fecha, né? Não fecha, porque você vai vender o imóvel, não faz sentido alienar. Só serve se você for ficar com o imóvel para formar carteira de locação para renda passiva. Aí sim faz sentido. Fora isso, não. Mas o mercado de leilão é fantástico. Inclusive, nós temos consultoria para leilão, tá? Hoje a gente presta essa consultoria, nós temos um corpo jurídico muito bem estruturado. A gente tem hoje um portfólio de imóveis no Brasil inteiro, de leilão, e a gente presta essa consultoria também. E você faz para investidores, né? Eu faço mais para investidor. Hoje o meu público é mais investidor. investidor. Hoje o meu público, ele tá, vou dizer que 60% do meu público é daqui do Brasil e 40% está fora do país. Eu faço muito negócio fora do país. E o pessoal lá investe muito aqui, Jean? Investe, cara, bastante. Muito. O brasileiro que está lá, que eu sempre digo o seguinte, existem 2 perfis de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Falo Estados Unidos porque a maioria, ou Europa, vamos imaginar. Que é o empreendedor, que ele tá lá para empreender. O cara tá lá que saiu daqui, tem grana, tá montando um negócio lá, tá construindo, tá comprando casa, blá, blá, blá. Esse faz o inverso. Esse faz o chamado dolarização de patrimônio, que é o que a gente faz também no consórcio. Monta a operação para ele, contempla a carta, imobiliza o imóvel e faz a dolarização do capital para o exterior. E tem o que tá lá que a gente chama de sobrevivente, que é o cara que tá lá, que tá ganhando dinheiro e que pensa em voltar pro Brasil, porque o sonho dele ainda é morar aqui, voltar para cá. Tá lá para ganhar dinheiro. Aquele que trabalha de 2, 3 empregos, está lá ralando mesmo. Esse está comprando muito consórcio. Entendeu? Então, ou seja, tem consumido muito, tem dado muita consultoria para esse público que está lá, que é trabalhador, o cara que está ralando com força, que hoje ele consegue montar uma operação. Imagine, o cara hoje com $500, cara, ele consegue estruturar uma operação para ele aqui de R$600 mil. Com $500? Imagine, 600 mil. Coisa que talvez ele aqui trabalhando, né, não conseguiria estruturar, comprar uma casa. Quando você fala, você pode comprar um bem de 600 mil. Ou 2 de 300, que vai te dar uma renda, você mora em um e... Sim. Cara, pô, então você estrutura para ele. Então é possível, entendeu? E assim, o que eu mais tenho feito é mudança de mindset. A gente tem pego muitas pessoas que ainda têm a cultura da resistência. E, cara, a educação financeira é muito importante. Os hábitos financeiros que vão elevar você para outro nível. Essa mudança de hábito. E as pessoas têm adotado. Inclusive, agora nós estamos para lançar uma mentoria que é justamente de questões de hábitos financeiros, que a gente vai falar de alavancagem. Jean, você vive muito também no mercado lá fora, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a área de corretagem. Como é que você vê essa diferença, Jean, do mercado imobiliário lá de fora? A gente fala de Estados Unidos, Europa, para o mercado brasileiro, Jean. Surreal. A diferença é grande, Muito. Jean? Muito. Fala algumas coisas pra gente. Primeiro que o comportamento dos corretores são totalmente diferentes do comportamento do corretor daqui. Não vou generalizar, sim. Tá? Eu sou corretor também, eu sei. Aqui no Brasil tem bons corretores, pô, eu posso citar nomes aqui, Clevinho, que já veio aqui, são um cara... Vários outros corretores. Mas quando você fala de um corretor americano, um corretor que tá lá, cara, um cara que é outro padrão... Aqui no Brasil é o seguinte, a cultura é que se você não deu certo em lugar nenhum, vai virar corretor de imóveis. Tropeçou, virou corretor de imóvel, corretor de consórcio, vendedor de livro. Lá não, lá o cara já foi alguma coisa na vida. Por exemplo, eu tenho um parceiro
que é o Daniel da Elite International, que é o meu parceiraço de negócio. A gente já são quase 10 anos de parcerias de sucesso mesmo, de negócio feito, realizado, concreto. Todos os corretores deles, 80% são brasileiros, que saíram do Brasil já sendo um baita cargo. Por exemplo, o broker dele era CEO da Pirelli. CEO da Pirelli no Brasil. Olha Então o o cara cara. quis ser corretor de imóvel, né? Tipo assim, ele já tinha uma... Outros que estão lá eram executivos de banco. Foram executivos de grandes empresas. Entendeu? Então o cara, ele já foi um grande profissional e se tornou corretor. Aqui você tem essa estigma de ser. Por exemplo, cara, não é me gabando, mas eu, né, nem todos os corretores de imóveis, a maioria talvez não tem terceiro grau, Sim. né? Porque, na verdade, hoje a porta de entrada para o Exato. mercado imobiliário é muito fácil, né, já? Mas eu sempre digo, pois é, cara, mas o que faz o cliente, o que faz o corretor ser diferente é o conhecimento dele. Sim, sim. Só que o negócio é que O mercado muitos... impõe. Isso. O mercado aqui, na verdade, o mercado aqui não impõe isso. Na verdade, dele ser um bom corretor. Eu digo da questão de estudo. Eu tô te falando assim porque na questão do podcast tem me ajudado muito em relação a aprender mais sobre o mercado imobiliário. Uhum. Então, eu tô fazendo coisas que eu não fazia. Então, mas só que o podcast está me fazendo isso, aprender mais sobre o mercado imobiliário. Só que quando a gente entra como para ser um corretor de imóveis, vou falar daqui, né? Da onde a gente está, a gente não tem essa pressão para melhorar a cada dia. A gente tem a pressão para ficar dentro da imobiliária, atender o cliente, botar o dinheiro no bolso e acabou. Você não ouve do dono da sua imobiliária, onde você está, pô, fulano, você precisa estudar mais o mercado imobiliário. Vamos aqui fazer isso aqui, vamos fazer isso. Você não ouve. Porque não tem essa imposição. Não tem essa busca para melhorar a capacitação dos É corretores. simples, cara. É só você perguntar ao cara o quanto ele investe em educação por ano, em seu conhecimento. Quanto o cliente investe? Quanto o corretor investe? Cara, eu adoro investir em meus conhecimentos. Adoro investir em relacionamento. Eu faço parte hoje de um grupo de mastermind só para entrar em 100 pau durante um ano. Depois, mais 100. Mas sabe a relevância que isso vai me dar? Tá no meio daqueles caras Imagino. que têm o mesmo pensamento que eu, Eu imagino. entendeu? Então, seja, por exemplo, hoje eu estou morando em São Paulo, fico aqui aqui e fico em São Paulo. E eu sempre falo que relacionamento é tudo em qualquer negócio. Tudo em qualquer negócio. Vou dar exemplo para você. Eu fui apresentado a um clube de charutos. Eu aprendi a fumar charutos. Entendeu? Mas por quê? Porque o nível de pessoas que se relacionam nesse meio são pessoas de poder aquisitivo alto e que a probabilidade de eu me relacionar e fazer negócio é muito alta. Eu frequento o clube do uísque lá também. A mesma coisa. O meio de network é muito importante, cara. O meio que você tá. E o quanto você investe no seu conhecimento. Então, ou seja, eu invisto muito nos meus conhecimentos. Invisto bastante. Gosto, leio, consumo livro, consumo mentorias. Entendeu? Porque isso me eleva para outro nível, cara. Sim. Eu sou autoridade no que eu faço hoje. Justamente por ser esse profissional que busco cada vez mais ser melhor, levar o melhor atendimento ao meu cliente, levar o melhor conhecimento. Eu sento com qualquer um hoje e discuto de economia. Vamos falar de economia? Talvez muitos não tenham essa visão. Sim. Sim. Você vai conversar comigo sobre economia, eu vou ficar te ouvindo aqui. Ele até gosta, caso. Não, mas isso é algo que o corretor deveria saber. Sim. Entendeu? O corretor é importante, está consumindo isso. Eu falo sempre assim, Jean. Uma vez um cara falou assim, eu vi um cara na internet falando que o corretor de imóveis, ele é corretor de imóveis, ele não é economista. Ele não é um monte de coisa que ele falou, porém, precisa saber um pouco de cada coisa. Você não tem que ser expert. Você não tem que ser expert na economia. Você tem que ter conhecimento, cara. Entendeu? Porque o cliente que está te comprando, com certeza, ele tem. E ainda mais aí? o cliente, que hoje a gente está nessa glamorização aí do cliente do alto padrão, né? Porque o cliente do alto padrão ele vai sentar com você e vai conversar sobre isso. E você se intitula corretor de alto padrão, se você não souber conversar isso com o cara... Esquece. Esquece. Né? Se você não tiver o mesmo nível que ele, falando a mesma linguagem que ele, cara, ele vai te engolir. Ele vai te engolir, cara. É fato.
Então você tem que estar no mesmo nível, nariz, assim, no sentido de conhecimento. Sim. Lógico que então, você não precisa ser dono da verdade de tudo, no sentido de saber tudo, mas conhecimento você sempre tem que ter. E se for o mercado imobiliário, cara, economia, isso influencia muito. Entendeu? E você tá quanto tempo como corretor, Jean? Porque eu vi um reel seu que você falou que você não era corretor, só que os seus clientes pediram para você virar corretor para atender eles bem, porque eles não estavam sendo bem atendidos. O que aconteceu? Eu sou do mercado de consórcio já há quase 25 anos. Minha primeira empresa de consórcio foi o grupo Coimex, que é o consórcio Viva. Na época era o consórcio Viva, que hoje tem o consórcio Michael. E eu comecei a minha carreira lá. E quando eu comecei a minha escola de vendas, foi muito interessante porque eu tinha eu tinha vergonha, cara, de oferecer as coisas. Eu tinha vergonha do não. O não é normal. Sim. O não é espontâneo. Você chega na sapataria, numa loja de sapato, vai olhar um sapato. Tudo bom, senhor Nilson? Como é que eu posso? Não, só tô olhando. O não é tão automático. E eu tinha esse medo do não. E fui ali quebrando barreiras, paradigmas, enfim. Graças a Deus eu cheguei. Quando eu cheguei no nível de atendimento, que eu sempre trabalhei sozinho, cara. Eu sempre trabalhei só, eu sempre busquei os meus conhecimentos, ouvia muito, gosto muito de ouvir, e sempre busquei sozinho. Chegou a um ponto que, na época eu trabalhava na Coimex, e a Coimex lançou a Coimex Capital, que construiu aquele edifício Aqua, ali na descida da ponte, que foi a Coimex com a Biara, construiu o Aqua. E na época eu estava no grupo, só que eu fazia parte do consórcio e o grupo era a parte imobiliária. E eu comecei a atender muitos clientes que estavam indo lá visitar, conhecer, porque a Coimex Capital ficou um tempo junto com o consórcio. Então a gente acabava tendo contato com os clientes. Sim. E acabou surgindo algumas coisas, alguns negócios. E os clientes me perguntavam, pô, cara, você tem um ótimo atendimento, você não vende imóveis? Eu falava, não, eu não tenho Cresce, eu não vendo imóveis. E aquilo foi, né? Aí eu fui e tirei o meu Cresce. Eu tirei o meu Cresce e pensava-se que, por ser um bom profissional, eu ia ser remanejado para a Coimex Capital para trabalhar. E não fui, aquilo me frustrou. E eu continuei no consórcio. Tendo o Cresce, continuei no consórcio. Só que quando tinha um cliente que contemplava uma carta que queria comprar um imóvel... Você? Não, eu chamava um amigo para fazer. Mas por que você não fazia isso? Porque eu estava inseguro na época. Eu não tinha expertise do mercado imobiliário. Eu nunca tinha trabalhado em imobiliário nenhum e nunca trabalhei. Sim. Tanto é que quando eu montei a minha própria imobiliária, que era uma franquia imobiliária, sem trabalhar em imobiliária nenhuma. Eu quebrei pedra sozinho durante 10 meses até fazer minha primeira venda, cara. Mesmo já trabalhando, né? A gente fala de conhecendo o mercado imobiliário. Sim, mas, sim. Por exemplo, eu não conhecia a fundo um contrato, eu não tinha essa expertise. Eu tinha outros processos do mercado imobiliário que era de crédito, mas não o processo de compra e venda da transação imobiliária. Eu aprendi sozinho na marra. Aprendi estudando, quebrando pedra mesmo. Não foi imobiliária que me ajudou, eu trabalhei. Não, eu construí o meu conceito imobiliário dentro da minha empresa imobiliária, que era a franquia Centro de 21. Fiquei 10 anos com ela. Centro de 21. Centro de 21. Foi aí que eu conheci o mundo do mercado imobiliário. Foi aí que a Centro me apresentou o mundo. Por isso que hoje eu tenho relações de negócio na Europa, tenho nos Estados Unidos. Foi através da Century, por ser uma empresa mundial. Na época estava presente em quase 80 países. Me abriu essas portas. Tanto é que na época da Copa do Mundo, o Brasil era vitrine do mundo. Sim. Eu consegui atender várias nacionalidades aqui, vários estrangeiros que queriam conhecer, se encantaram com isso aqui, através da Centro. Porque ele via que no país dele tinha, e aí na época eu fiz um outdoor bonito pra caramba na ponte, com uma foto minha. E olha que bacana, já se naquela época a gente se apresentava tendo uma foto no nosso cartão de visita. Porque uma como se diz, uma das coisas que a Century implantava muito era seu papel como corretor, dando sua cara a tapa. Sua cara a tapa, isso. Mostrando quem você é. O Jordão, quando veio aqui, ele mostrou um cartãozinho dele que a gente até falou, nossa, isso aqui é de luxo, velho. Que aí tinha um rosto dele, tinha... Então, isso veio através de mim, cara. Isso veio há 12 anos atrás.
Era entendeu? top o Nego, todo cartãozinho. mundo, cara, bacana, enfim. Então isso veio me trazer uma certa segurança. Quando veio a Copa do Mundo, que eu estava exposto aí pro outdoor e tal, pô, aqui tem centro de 21. Eu comecei a receber ingleses, italianos, que queriam conhecer o mercado imobiliário. Eu tive que contratar um intérprete, porque eu não sei inglês, eu não tenho inglês fluente. Eu precisei, na época, contratar um intérprete para a gente atender. Na época foram 4 clientes que eram ingleses e eu precisei ter essas pessoas para poder me dar suporte, enfim. E a gente Isso aí, conseguiu. acabou a Century 21 aqui? Na- Você aqui, parou? no Brasil ela tem algumas unidades, mas ela se desfez bastante. Aqui, na época, eu fiquei 10 anos, depois eu me desfiz da Uhum. franquia, me associei à Netmóveis na época, fiquei um tempo, depois eu me desfiz da imobiliária, que eu já estava empreendendo na área imobiliária de Sim. outras formas, construindo, comprando e vendendo, que saiu um pouco do front. O front Uhum. é cruel, cara, cruel. Jean, deixa eu te perguntar, falando sobre a carta contemplada. É crime vender, Jean? Não, carta contemplada não é crime vender. É o direito seu de consorciado transferir o crédito. Posso fazer o A que eu lei quiser. permite, a lei permite. Imagine, você contempla uma carta e não pode usar a carta, você vai ficar com ela. Você pode, é lei. Por isso que tem um comércio de compra e venda de cartas contempladas. E é fácil vender, Jean? Depende da carta, é Depende muito de fácil. O prazo, mercado tem. demanda, né? A gente sabe Sim. que hoje a Caixa Econômica está sem crédito para poder financiar. Tem muitas pessoas que estão buscando crédito. E ó, para você ver o quanto ainda se busca financiamento. O brasileiro ele vive de crédito, né, para compra dos bens. Então, o banco hoje está sem crédito, né? Sim. Então, isso aumenta a quantidade de demandas para o mercado de crédito, principalmente consórcio contemplado. Então, hoje tem muita. A gente tem negócio que a gente contempla hoje, dependendo da condição, a gente já vende amanhã, por exemplo. Transfere Carta já, rápida, já. né? Jean, a gente vai falar num próximo episódio, que a gente ainda vai fazer com você e com o seu sócio, sobre o microempreendimento. Microhabitações. Microhabitações. Isso. Fala aí só uma palhinha sobre isso aí, Jean. Cara, hoje é um mercado que está em alta, microhabitações. Inclusive, eu vou trazer aqui o Marco, Sim, é um especialista em microhabitações, já tem um case de sucesso. Ele, o sócio dele, na verdade, nós não somos sim. sócios ainda. A gente está estruturando uma operação. Ele já tem um case de sucesso, que ele tem um condomínio de containers de microhabitações feito em container ali no centro de Vila Velha, que já é um case de sucesso. Isso é um produto fantástico para renda passiva, tá? É algo que dá uma rentabilidade assim fora do Fora da normal do curva. mercado imobiliário. Quem é investidor de mercado imobiliário que busca renda passiva com locação, esse é um produto que tem um custo baixo e alta rentabilidade, né? É um produto estruturado. E hoje consegue se empreender com consórcio. É possível você fazer esse tipo de projeto através do sistema de Mesmo sendo consórcio. container? A gente tem uma estrutura para fazer. Container ele não pode ser alienado, mas se o cliente tiver o próprio terreno aonde vai ser construído, ele pode alienar o terreno. Se ele tiver um outro imóvel que ele tem que não seja, ele pode alienar esse próprio bem como colateral para poder fazer as operações. Mas é um produto fantástico. A gente vai ter oportunidade de Não, trazer ele sim. aqui no Vamos trazer episódio ele e vamos falar falando com sobre ele. microhabitações. Que aí tem container, tem modular, tem iglu, tem vários meios de microhabitações, Top. A gente vai tá? falar que é um assunto interessante. Renda passiva, cara, esse é um episódio de renda passiva que é um negócio assim, quem é investidor imobiliário vai entender porque é um negócio muito, Top. muito. Vamos falar sobre isso. Jean, você atua hoje em qual mercado, Jean? Você, a gente fala, né, Vitória aqui, Espírito Santo, É, São Paulo e fora? hoje eu tenho escritório aqui, eu tenho escritório em São Paulo, tô com escritório em Miami e escritório em Orlando, né, que eu faço um Uhum. tempo. Esse ano agora, 2024, eu vou ficar um pouco mais lá fora, porque a gente está com outros projetos, não só de consultoria financeira, mas a gente está também construindo algumas casas lá. Estou com um parceiro, né, que a gente está desenvolvendo os projetos, estou fazendo parte desse projeto, né, começando agora, empreendendo lá também, utilizando consórcio. Tudo com Tudo com consórcio. consórcio. Cara, A alavancagem toda feita com consórcio. essa questão do consórcio ela é interessante, né, cara? Ela pode fazer. É aquilo que você falou, né? O mundo bilionário do É consórcio, muita né, cara? coisa que você consegue fazer via consórcio.
A questão é o modus operandi, né, do tipo de alavancagem. Então, hoje você consegue fazer qualquer tipo de investimento, desde uma alavancagem financeira para sua empresa, até uma dolarização de patrimônio, por exemplo, que é o que a gente comentou aqui, de você fazer um envio de capital para fora, investir nesse imóvel lá fora. Nós temos também um parceiro que hoje nós temos uma estrutura de leilões, tá, de imóveis de leilão no exterior, que é muito, muito bom. Rentabilidade fantástica, ganhos fora do comum quando você compra uma casa, faz o flipping dela, quer reformar e vender. Chega a ter um retorno aí de 25, 30, dependendo da casa, até um pouco mais, só que num tempo curto. 6 meses você consegue já ter o capital de volta. Imagine, você fazer 2 ciclos desses. Não, 6 meses, não é. Nós temos aqui no Brasil, a liquidez do imóvel é baixíssima. Sim. Então, ou seja, lá o americano ele investe em imóveis. Tem operações de compra e venda que a casa fica listada 3 dias, entendeu? Já é vendida, por exemplo. O americano não investe em renda fixa, não tem renda fixa. A taxa de juros não proporciona você ter dinheiro em banco. Eles têm os haters, né? Que são como se fossem as nossas bolsas, né? Bolsas de valores. Mas o americano ele gosta de investir em imóveis. Por isso que a liquidez do imóvel é baixa, é alta. Comprou e vendeu. Comprou e vendeu. Comprou e vendeu. Lá é muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito e mais tem rápido. uma lucratividade E melhor. tudo financiado, cara. O americano ele só não compra televisão, geladeira, nada desses negócios financiado. Mas carro e casa, tudo financiado. Tudo alavancado. E tem que ser financiado, Jean? Não necessariamente, mas é a cultura do americano, né? O americano é financiado. Ele usa financiamento para tudo. Taxa de juros relativamente interessante. Agora que está um pouco alta, mas relativamente... O que é uma taxa de juros alta lá, Jean? Hoje está em 6, né? 6, 7, aqui dependendo. Então é... brasileiro até cascudo, né, cara? Brasileiro tem casca grossa já. né, Quando a gente fala isso de taxa de juros lá fora, a gente acha que eu vou comprar. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu estava em Dubai agora. Fiquei 10 dias em Dubai. Fui com a família, fui passear, mas fui ver o mercado imobiliário. Sim. Nós temos 2 parceiros comerciais, que é parceiro de uma das maiores construtoras lá, que chama Damac. Esse amigo meu, que é o Luiz, que é Xixian, que tem... Cara, um mercado fantástico, lindo, bonito, imponente. Mercado de altíssimo padrão, porém, o mercado acessível. Você consegue, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um apartamento de 2 milhões aqui. Você compraria por 2 milhões, você também compraria talvez um mais top lá com o mesmo valor de 2 milhões. Vamos falar em dólar, né? 400 mil dólares, 500 mil dólares, porque lá é o dirham, né? O dirham, ele tá pro real 1,50. O dirham é mais valorizado que o real. Então, por exemplo, eu fiz uma comparação, eu olhei alguns imóveis lá, visitei alguns empreendimentos dessa construtora. São apartamentos de altíssimo padrão, top de linha, lindo, mais ou menos 1,5 milhão de dirhams, 2 milhões, que não chega nem botar 1 milhão de reais, 2 milhões de reais aqui. E outra imóveis coisa, superiores quando aqui. Superior, não. De frente para o mar, de frente para canal, enfim, negócio surreal. E outra coisa, taxa de juros 2% ao ano. 2% ao ano. Tem empreendimento lá que a construtora te garante retorno de 9% a 10% a ano, por ano, em contrato. Imagine, você compra um imóvel financiado a 2% e ainda tem um retorno de 8 ou 10% no contrato de rentabilidade que eles te dão. Garantido. Garantido. Durante a obra, você paga que lá é muito rápido as coisas, né? Então você paga, dependendo da obra, do prédio, você paga trimestral. E lá as obras são mais rápidas? Muito mais rápidas. Lá é paraíso fiscal, né, cara? Lá é paraíso fiscal, então, ou seja, essas guerras da Ucrânia com a Rússia, os russos meteram muito dinheiro lá, os oligarcas meteram muita grana lá, e investiram no mercado da construção civil. Por exemplo, existem condomínios e condomínios que estão sem habitar ainda. Os caras estão prevendo venda de determinado tempo. Eles não vendem o imóvel na planta, assim. Aqui, por exemplo, vou falar do Brasil. Tem que atingir tantos por cento para poder... Sim. Lá não. Lá o cara vai vender na planta, se vendeu, entregar, ele vai entregar. Na verdade, lá, aqui em Guarapari, lá na nossa cidade, lá também, a maioria das construtoras hoje não precisam do dinheiro.
do cliente, né? A maioria tem dinheiro próprio. Então, independente de vender ou não, ela vai entregar o prédio. Mas essa questão que você falou... Mas lá uma coisa, entregar lá, eles, tipo assim, tem prédio lá que nem habitado tá, mas tá pronto. Tá pronto. Entendeu? Nossa. Mas o mercado fantástico, bonito, entendeu? A economia deles são surreal. E o que me deixou, assim, porque o Sheik, ele tem uma previsibilidade de quantas a população daqui a determinado tempo. Então, por exemplo, hoje não tem 5 milhões de habitantes no país. Sendo que desses 5 milhões, 4 milhões é estrangeiro e 1 milhão é árabe. Exato. A previsão deles é que a 2030, vamos imaginar que 2000 tenha 10 milhões. E assim, a previsão dele é que chega um determinado, vai ter tantos milhões em determinado tempo. Então eles estão construindo o país. O país tem 56 anos. Eu vejo muito a questão do Sérgio Lange, né? Ele faz lá, a imersão ele faz o podcast alto padrão lá. em Dubai. Acho que vai ter esse ano vai ainda. ter. Vai ter esse ano. Muito... Esse podcast aqui começou por inspiração dele, tá? Porque eu gostava de ver o Sérgio Lange fazendo podcast. É o Sérgio Lange, é o Thiago Granato. E tem um outro também. Mas eu sempre segui os dois, né? O Sérgio Lange, que eu via muito o podcast dele, o Vem Pra Mesa, e o Thiago Granato, que faz essas questões dessas imersões lá. Que é um sonho para uma imersão dessa. Cara, fantástico. Eu já fui várias nos Estados Unidos, né? O próprio amigo Guilherme lá, que eu falei que eu vou te apresentar ele faz essa imersão no mercado imobiliário desde 2000 e... Cara, tem quase 10 anos que ele faz. E eu já tô na 7ª edição que eu frequento. Você tinha comentado Isso é... Cada ano que a gente vai, a gente tem novidades do mercado, a gente visita muitos empreendimentos, que para nós, corretores, cara, aquilo é um banho de informações do mercado. Cara, você vê que você não sabe nada, né, de mercado imobiliário. Fantástico. Quando você... É tipo assim, você já tá lá, né? Você já foi, já tem 7 imersões lá, 7, 8. É porque eu já faço negócio desde 2000. Isso, que a pessoa que sai daqui, que nunca fez... Ele chega lá e deve ver um outro mundo. Outro mundo. Você fala assim, peraí, eu não sou um corretor, não, assim, outra realidade totalmente diferente. Outra realidade, cara. Tá doido. Tem vontade, quem sabe um dia. Te falo em tudo. Desde a vestimenta, a forma de atender, o padrão. Os caras são 10, né? 10, cara. Não vou dizer se são todos, não. Sim, Tô dizendo claro. ali, por exemplo, em Miami, Sunny Isles, a maioria dos corretores que atende aquela região ali são corretores de... Top Os de caras linha, andam de Bentley, né, cara? Andam de outro tipo de... Os caras são... É o mercado imobiliário realmente de alto padrão e alto luxo, exatamente, né? Exatamente. E é bom a gente estar ali no meio. Sim, claro. Quem pode estar é a melhor coisa. Você está investindo na sua profissão, na sua carreira. E te garanto, cara, que assim... Tomando como eu próprio, né? Das edições que eu fui, todas as vezes que eu fui, depois da edição eu consegui fazer negócio. Todas. Traz um aprendizado grande, né? Muito. Jean, se passou 1 hora rapidinho voando, já foi? Né? Tinha conteúdo para escrever um livro aqui, cara. Jean, eu queria te agradecer a sua presença, saber que foi um aprendizado grande para mim. Essa questão de consórcio aí é algo novo que eu quero me aprofundar. A gente vai conversar bastante ainda. E a gente vai ter mais uns 2, 3 episódios aí com você e mais um parceiro seu pra gente falar sobre outras áreas de investimento. Vamos falar de um episódio de dolarização de patrimônio, de microhabitações. Tem muita coisa legal que dá para... Vamos fazer isso, vamos programar isso certinho e vamos fazer sim. Jean, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Como falar com o Jean? Como aprender sobre consórcio? Pessoal, para quem quer conteúdo de consórcio, conteúdo de alavancagem, conhecer um pouco mais o mercado de consórcio, meu Instagram é jean.universo.financeiro, tá? Vocês vão me achar nas redes sociais lá, principalmente no Instagram e no TikTok. Então vamos lá, jean.universo.financeiro. Pode me chamar lá que eu tenho total prazer de poder te ajudar, te bater papo, enfim. Eu sou um cara aberto aí.